morte da Miss Marvel, uma lenda na CCXP e as editoras argentinas em risco. Vem com a gente que o nosso giro começa agora. A Miss Marvel vai morrer nos quadrinhos, essa informação já está confirmada pela Marvel. E por que confirmada pela Marvel? Porque tudo começou com um vazamento de algumas imagens de O Espetacular Homem-Aranha 26. Nessas imagens aparecia a Miss Marvel no colo do Peter Parker e logo no início desse arco do Homem-Aranha havia essa informação de que ele ia ter ali um momento impactante, possivelmente uma morte, e essas cenas já deixaram ali bem evidente que poderia ser a morte da Miss Marvel. A partir disso, a Marvel confirmou que sim, a Miss Marvel vai morrer nos quadrinhos e ainda anunciou um especial que é uma espécie de despedida da personagem. Ele se chama Fallen Friend, The Death of Miss Marvel, evidentemente, né, a morte da Miss Marvel, e vai ser escrito por 3 dos roteiristas que já passaram pela personagem. A Jill Willow Wilson, que é a sua co-criadora e que há mais de 4 anos não fazia uma história da Miss Marvel, Saladin Ahmed e o Mark Waid que escreveu a Miss Marvel enquanto ela estava nos Vingadores. Vale dizer aqui, pessoal, que mortes nos quadrinhos de super-herói, raramente são duradouras, né? Elas são quase um artifício ali. Já aconteceram com vários heróis, vários personagens já morreram e voltaram depois, mas essa morte da Miss Marvel em específico está sendo criticada por causa das circunstâncias em que ela foi feita, principalmente por ela não estar sendo feita numa revista da própria personagem, né? Como a gente disse aqui no início dessa notícia, a morte da Miss Marvel acontece em O Espetacular Homem-Aranha 26, ou seja, uma revista do Homem-Aranha, não uma revista da Miss Marvel. E também vale dizer que essa pode ser uma forma de conectar o MCU e os quadrinhos. Quem sabe a Miss Marvel não vai voltar aí como mutante, não como inumana, né? E conectar aí o universo Marvel dos cinemas e das séries e os quadrinhos. Vamos fazer uma ponte aqui entre notícias, porque o Saladin Ahmed, que a gente comentou na notícia anterior, que vai fazer parte daquele especial da Miss Marvel, foi anunciado como o novo roteirista do Demolidor. Esse anúncio foi feito pela Marvel e ele põe fim à fase do Chip Zdarsky, que estava desde 2018 à frente do Demolidor. Só pra gente trazer aqui um pouquinho de panorama, em setembro sai essa primeira edição da fase do Saladin Ahmed, que inicia a fase do Saladin Ahmed e que terá a arte do Aaron Kuder. O Chip Zdarsky disse na sua newsletter semanal que ele conversou com o Ahmed sobre as ideias que o novo roteirista tem para o Demolidor, que ele ficou encantado com essas ideias e ele disse, inclusive, que gostaria dele mesmo ter pensado isso, que ele ficou com invejinha, que ele queria ter pensado nisso. E ele ainda disse que o final do run dele, né, o final do run do Zdarsky, vai desembocar ali naquilo que o Ahmed está propondo, então vai ter uma sensação de continuidade. É isso que o Zdarsky disse nessa newsletter. Então, em setembro, a gente vai ficar sabendo disso tudo quando essa edição for lançada lá nos Estados Unidos. As editoras de livros infanto-juvenis da Argentina publicaram uma carta aberta para falar da situação que essas editoras estão vivendo diante da crise econômica gravíssima que a Argentina está passando. O que eles estão dizendo é que a alta dos preços do papel, e aí papel a gente está falando do papel comum, mas também de papéis específicos, tipo cartolina, papel cartão, que são necessários para as edições dos livros infantis, de muitos livros que têm ali um aprimoramento, eles estão em valores completamente absurdos e que estão sendo impostos por empresas que não têm qualquer tipo de regulamentação. Esses valores são escandalosamente altos e eles fazem com que imprimir um livro fora da Argentina seja muito mais barato do que imprimir um livro dentro do próprio país, o que gera uma disparidade ali e gera também uma escassez para essas editoras que não estão conseguindo mais trazer novidades, né, imprimir materiais novos, nem fazer as suas reimpressões. Então, é como se o catálogo dessas editoras ficasse um pouco defasado, porque elas não estão conseguindo fazer novas tiragens ou tiragens de fôlego, né? Existe um valor muito alto aí em questão. A carta ainda diz que, apesar do retorno das compras públicas de livros, vamos fazer aqui um paralelo com o Brasil, é como se fosse o PNLD literário daqui do Brasil, né? Apesar de ter essas licitações, de ter voltado até essas compras públicas nesses últimos anos na Argentina, essas editoras não conseguem nem mesmo participar desses processos
porque elas não conseguem imprimir as tiragens exigidas. Então, a situação, ela afeta drasticamente a variedade de publicações infanto-juvenis na Argentina. A gente está falando dessas publicações infanto-juvenis porque elas têm essa exigência em relação à forma como esse livro é aplicado. Isso faz parte também do desenvolvimento, da leitura, de toda uma proposta, até mesmo pedagógica, né? E que essas editoras não conseguem atender por causa dos altos custos. Por isso, eles dizem que é necessário, a carta diz abertamente isso, que é imperativo, essa é a palavra que eles usam, e urgente trazer políticas que façam com que essas editoras consigam produzir livros, continuem alimentando seus catálogos e produzindo livros variados. A gente está trazendo essa notícia aqui no nosso giro, que fala sobre quadrinhos, porque tem editora de quadrinhos assinando essa carta aberta. Um exemplo é a Hotel de las Ideias, que publica vários quadrinhos aí, inclusive quadrinhos que chegaram aqui ao Brasil por editoras como a própria Comic Zone. E porque a gente pode fazer um paralelo muito claro entre a publicação de livros infantos juvenis e a publicação de quadrinhos, porque a base dessa lógica de publicação, e aí a gente está pensando numa questão mais gráfica mesmo, é que o quadrinho é muito caro de produzir também, porque muitas vezes o quadrinho é colorido, ele é um grande livro completamente ilustrado, né? Então existe sim esse paralelo entre quadrinhos e publicações infanto-juvenis, que são o assunto principal aqui dessa carta aberta, e a gente achou interessante trazer isso para cá, e a gente torce para que a situação lá na Argentina, principalmente para essas editoras aí, se resolva o quanto antes. Mas antes de continuar o nosso giro, vem cá, deixa seu like aqui nesse vídeo, se você tá gostando de ver o que a gente tá trazendo aqui no giro, se você tá gostando de ver o nosso giro aqui no YouTube, além da edição que a gente traz no Instagram, não se esqueça de deixar o like, de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para você ficar sabendo de tudo que a gente tá publicando aqui no YouTube. E eu ainda tenho um convite, dia 23 de maio, terça-feira, a gente vai ter uma nova live do Além do Gibi, aquele quadro em que a gente traz temas que tangenciam os quadrinhos, e dessa vez a gente vai falar sobre o quadrinho brasileiro no mundo, a internacionalização dos quadrinhos brasileiros. A gente vai receber um timaço para falar disso. Vamos receber a Luciana Falcon, o André Diniz e o Bruno Porto, 3 pessoas que cada um em sua área tem uma noção muito boa desse assunto, né? Tem uma expertise nesse assunto, então vai ser um papo muito bacana aqui no nosso canal do YouTube, dia 23 de maio, às 20 horas. Logo, logo já vai ter aqui a thumb para você se inscrever lá e ficar de olho para não perder o horário da live, e você também pode assistir todos os materiais do Além do Gibi aqui no nosso canal. Tá tudo aqui, facinho para você ver. Tem uma lenda dos quadrinhos vindo para a CCXP, essa informação foi dada no Twitter pelo Ivan Costa, que é co-fundador da CCXP e o responsável pela parte de quadrinhos do evento, Artes Valley, enfim. Ele disse que vai realmente ter uma lenda, ele disse lenda mesmo, entre parênteses, para não banalizar a expressão lenda. E ele disse que é daquelas que já trabalharam em centenas de títulos importantes e que co-criou dezenas de personagens icônicos. E o anúncio vai ser feito ainda esse mês. Várias apostas foram feitas, inclusive lá nos comentários da postagem do Ivan. Entre eles, um comentário dizendo que será que não era o Chris Claremont? Só que o Ivan já respondeu dizendo que não. Claremont é sem chance, que ele não poderia vir ao Brasil este ano, então já pode riscar esse nome. Não vai ser o Claremont, mas a gente tem outras apostas. Será que é o Roy Thomas? Pode ser Marv Wolfman, pode ser o Walt Simonson, o Bendis. Bendis criou vários personagens, né? E trabalhou em centenas de títulos. Tem muitos nomes aí. Conta aqui pra gente nos comentários qual que é a sua aposta, quem você acha que é a lenda que vai estar na CCXP 2023, que acontece no final do ano, em dezembro, lá em São Paulo. Pré-vendas da semana, para você ficar de olho aí nas pré-vendas que começaram nos últimos dias. A Conrad colocou Bendita Cura do Mário César em pré-venda. Essa edição da Conrad, ela reúne os 3 volumes que o Mário César publicou de forma independente antes e ainda tem uma história extra. Então é uma edição que a gente pode chamar de integral mesmo, né? A previsão é para o meio do mês de junho e vai ter lançamento lá na PocCon. Então você que vai ao evento pode levar o seu para autografar lá na PocCon. A Veneta lançou a pré-venda de Satã, Amigo das Crianças Boas, do Alan Sieber e do Rafael Sica, quadrinho nacional, que tem previsão de lançamento para o meio do mês de junho, dia 12 de junho, mais precisamente. Copra vai chegar ao fim no mês de outubro, mas deixa eu explicar o que é esse fim.
A série do Michel Fife continua lá nos Estados Unidos, ela está em andamento, mas a Pipoca Nanquim decidiu encerrar a publicação nesse arco que se fecha no volume 6. Então temos volumes 5 e 6 já em pré-venda. O volume 5 está previsto para junho e o volume 6 vai ser lançado em outubro, finalizando a série. E ele vai ter um bookplate autografado pelo Michel Fife para as primeiras 1000 compras nessa pré-venda do volume 6. Em junho, a Comic Zone publica Zanardi, do André Paciência. Esse quadrinho, gente, já teve algumas edições publicadas lá na Animal, que lançou algumas histórias do personagem. Deixa eu já deixar a recomendação, porque tem um post muito legal sobre a Animal lá no nosso Instagram. O link vai estar na descrição aqui do vídeo, junto com todos esses links de pré-venda que a gente está comentando aqui. A gente vai deixar esse link para a matéria sobre a Animal, e lá a gente cita vários quadrinhos que estão sendo lançados por várias editoras diferentes, né, e que foram publicados lá pela Animal quando a revista estava sendo lançada ali entre o final dos anos 80 e o início dos anos 90. Então, voltando aqui para o Zanardi, esse é o personagem mais famoso e mais controverso ali do Paciência, e todas as histórias do personagem vão estar reunidas nessa edição da Comic Zone que sai em junho. Também está em pré-venda Fence Volume 3, série que a Galera Record está publicando e que vai fechar ainda este ano. São 5 volumes no total e a previsão da galera é de concluir a série todinha em 2023. A previsão para este volume 3 é para o fim do mês de junho. O novo Jason da Mino, Os Mortos e os Vivos, tem previsão de publicação também para o mês de junho, e essa edição ela vai trazer uma nova história de mortos-vivos aí. Já teve Noiva do Frankenstein, publicada pela Mino, e que, né, entre as histórias do Jason, né, e agora temos outra história de mortos-vivos, como o nome mesmo já diz, é um tema de interesse do Jason que foi apresentado mesmo ao Brasil pela Mino, que publicou vários quadrinhos do autor norueguês. Vamos fechar aqui o bloco de pré-vendas com Nido, da Laura Guarisco. Esse quadrinho foi anunciado com a gente aqui na rodada de lives de 2022. A Faris Silva fez esse anúncio, mas não publicou a HQ naquele ano, então ela vai sair agora no final do mês de junho. E esse marca o início das publicações da Faris Silva dentro do grupo Alta Books, como selo do grupo Alta Books. O giro de hoje fica por aqui. Eu vou lembrar você de deixar sua curtida aqui, de se inscrever no nosso canal, de comentar quem que você acha que é a lenda da CCXP que vai, né, a lenda dos quadrinhos que vai vir para a CCXP, e também dizer que você pode ser apoiador ou apoiadora do Fora do Plástico em apoia.se/Fora do Plástico. Nós temos várias recompensas, tem clube de leitura, grupo de trocas, inclusive, para você trocar os seus gibis, grupo para você conversar com outras pessoas que gostam das mesmas coisas que você. Também temos os sorteios todo mês. Enfim, são muitas recompensas, você confere tudo isso lá no nosso Apoia-se. E o mais importante, você está colaborando com a manutenção da nossa página aqui, fazendo com que a gente possa continuar produzindo o nosso conteúdo e continuar crescendo, fazendo mais giros para você aqui, trazendo mais conteúdo lá no Instagram e também no nosso site. Todas as nossas redes estão linkadas aqui na descrição desse vídeo, e até o próximo giro.